Os dias mais terríveis de Arthur Lira, Flávio Dino decreta o fim de Lira, vai ser preso já. Já tem a resposta de Flávio Dino, foi célere, porque a resposta foi entregue pelo Arthur Lira, pela presidência da Câmara dos Deputados hoje pela manhã, e em menos de 4 horas Flávio Dino já respondeu. Qual foi a resposta de Flávio Dino aos documentos apresentados pela Câmara dos Deputados? Vamos lá, Uribe, boa tarde para você, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Uribe, uma resposta novamente em termos bastante duros por parte do ministro Flávio Dino. Ele manteve o bloqueio, pediu novas informações, na verdade pediu que a Câmara explique coisas que na avaliação do ministro ainda não foram 100% esclarecidas e que precisam aí de mais detalhamento. E aí o ministro Dino, não sei se a gente já tem, gente, a tela, a página para espelhar, mas a gente pode colocar ali na página 5, o fim da decisão é bastante relevante, porque o ministro Dino fala que desde agosto desse ano o STF tenta viabilizar a plena execução orçamentária e financeira com a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, mas aproxima-se o final do ano financeiro sem que a Câmara dos Deputados forneça as informações imprescindíveis, insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade, imperativos para regular a aplicação de recursos públicos. Então, aí segue o ministro Flávio Dino. Caso a Câmara dos Deputados deseje manter ou viabilizar os empenhos das emendas de comissão relativas ao ano de 2024, deverá responder objetivamente aos questionamentos até às 20 horas de hoje, dia 27 de dezembro, bem como juntar as atas comprobatórias da aprovação das indicações das referidas emendas, caso elas existam. E aí, por que o ministro Dino fala em responder objetivamente questionamentos acima indicados? Porque logo acima, o ministro Dino fala que as emendas do presidente da Casa ou do presidente da comissão, de líderes partidários e da mesa da Casa Legislativa não existem na Constituição e nas leis e que, lamentavelmente, na petição, um pouquinho mais para cima, isso, aí. Lamentavelmente, aí no item 9, na petição de hoje, protocolada pela Câmara, não emergem as informações essenciais que serão novamente requisitadas em forma de questionário para facilitar a resposta. Então, isso, até aquele tom típico ali, né, do ministro Flávio Dino, tentando aí ver se, colocando de uma forma mais objetiva as perguntas que devem ser respondidas, se a Câmara dá uma resposta que seja satisfatória, né, em relação ao que deseja o ministro Flávio Dino, ao que determina o ministro Flávio Dino, na verdade, neste momento. Ela alega que os líderes partidários, os líderes ali das bancadas, confirmaram as emendas já indicadas, baseadas em 6 consultorias jurídicas do Executivo. Então, para dizer assim, os deputados, eles não burlaram a decisão do Supremo, porque essa decisão foi baseada em 6 consultorias jurídicas do Poder Executivo. O governo participou dessa decisão dos deputados. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque é importante, e o Valdo sabe disso bem, quando você conversa com os deputados e os senadores, eles dizem que o que o Supremo está cobrando agora não era a regra ontem, não era a regra antes. Então, por exemplo, a grande preocupação deles é definir e trazer a público esses patrocinadores, esses deputados que bancaram essas emendas, porque eles diziam que essa regra não existia lá atrás, que daqui para frente tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto, Valdo. E 2, para dizer que estava tudo costurado com o Executivo. Como eu comentei aqui, o presidente Lula está ciente dessa reclamação da Câmara dos Deputados e da situação difícil que ele vai pegar em 2025, com a governabilidade junto a esses parlamentares por causa dessa decisão do Supremo. E eu tenho a impressão, Valdo, de que o governo lá atrás, porque isso é uma bandeira de acabar com o orçamento secreto, legítima, obviamente, que o presidente Lula encampou na campanha de 2022, mas me parece que é aquela coisa, cuidado com o que você deseja, porque foi tão longe para um governo que não tem base e precisa desse Congresso e está vendo essa instabilidade na política refletir na economia, que agora eles estão olhando e achando, o próprio Executivo, fontes no Executivo com quem eu converso, acham que vai atrapalhar a vida deles. Mas é isso, como é que faz? Qual é a outra solução que o Flávio Dino tem diante do avanço dessa discussão? Então tá bom, vou parar, vou ficar olhando aqui pro teto e não resolve a questão das emendas. Não tem o que fazer. Então, assim, era preciso
minha visão, Valdo, quantas vezes esses parlamentares se sentaram com o Supremo para discutir esse assunto? Nós estamos acompanhando, como me disse um ministro do Supremo hoje, essa novela. É uma novela essa questão das emendas. E nada foi decidido até agora. Agora é isso. Como diz um deputado ali ligado ao grupo do Lira para mim, quando o judiciário aperta, quem sofre as consequências é o executivo.